Irmãos queridos, muito boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos vocês. Com alegria nós damos início à transmissão do estudo da Palavra do Senhor desta noite. Nós estamos estudando sobre o tema Uma Vida com Alegria. É possível, mesmo em dias tão difíceis como os que nós vivemos, ter alegria? Nós temos olhado para a Palavra do Senhor para responder essa pergunta e temos visto que é possível sim, se a nossa alegria está em Cristo Jesus. Mas antes, queridos, de nós darmos início ao estudo desta noite, nós vamos orar, nós vamos pedir a orientação do Senhor. Eu quero dizer também que é uma alegria saber que os irmãos têm podido participar, podido acompanhar o estudo da palavra. Aqui no chat já temos alguns irmãos participando aqui, dando a boa noite. A dona Jacira, o Fábio Luiz, o André Jorge, dona Creuza, o Rogério e a Tati, o Eduardo Fazan e a Bruna. É uma alegria ter os irmãos acompanhando e aqueles que não participam, no chat, mas estão acompanhando também. Que Deus abençoe muito a cada um. Nós vamos orar, queridos, nós vamos orar por aqueles que estão enfermos e necessitados. Vamos orar pelo reverendo Gustavo Lima, pastor da Igreja Presbiteriana aqui de Várzea Paulista, que continua hospitalizado, foi entubado. Nós vamos orar por ele, vamos orar pelos familiares da nossa irmã Darcy. Ontem nós recebemos a notícia do falecimento da nossa querida Darcy. Hoje estivemos com a família, não houve velório, foi apenas o sepultamento. Eu pude acompanhar alguns familiares e vamos continuar orando por aqueles que estão em tratamento, vamos continuar orando pela nossa querida irmã Jeane, também pela sua mãe, dona Maria José, que está também enfrentando um problema de saúde. Eu e o seu Calói, o presbítero Luiz Lerosa está aqui conosco, nós estivemos lá, foi terça-feira, seu Calói, visitando a querida família do senhor Ariovaldo, e eles agradeceram pelos irmãos que têm orado por eles. Então vamos continuar orando pela Jeane, pela dona Maria José, vamos continuar orando pelo Tiago também, filho do nosso irmão diácono Douglas, e por outros que estão também em tratamento, estão em cuidados em relação à saúde. Por aqueles que também estejam aflitos em outras áreas, nós vamos clamar ao Senhor. Nosso irmão Cleiton, no domingo, acho que retrasado, expondo Gênesis 17, 18, e nós lemos Deus falando assim para Abraão e para Sara: acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Queridos, não há nada difícil. Aquele que prometeu um filho para um casal idoso, cuja esposa ainda era estéril, ele cumpriu a promessa. Ele cumpriu a promessa. Então, queridos, para Deus não há nada difícil, não há nada demasiadamente difícil. Então, se você tem enfrentado lutas, dificuldades, certamente tem enfrentado, todos nós temos enfrentado, vamos clamar àquele que é todo-poderoso. Nós aprendemos domingo passado que devemos orar não para nos aparecer, mas para a glória do Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então vamos orar, colocando a vida desses nossos irmãos queridos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Para Deus nada é difícil. Para Deus não existe impossível. Ele é o Todo-Poderoso e Todo-Amoroso. Vamos orar. Pai Celestial, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de transmitir não somente o estudo da Tua Palavra, mas também, ó Deus, orar com os irmãos e pelos irmãos, colocando, Senhor, os nossos pedidos de oração, como é importante a Tua igreja estar unida em oração, uns orando pelos outros. Quero agradecer, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, por aqueles que estão acompanhando agora a transmissão desse estudo, por aqueles que irão assistir esse estudo em outros momentos, em outra época, por aqueles que não puderam, ó Deus, que não podem agora estar acompanhando, mas eu oro pela Tua igreja, clamando ao Senhor pelas famílias. Senhor, nós carecemos muito do Senhor, carecemos completamente do Senhor. Quero pedir, ó Deus, em favor daqueles que estão enfermos, necessitados, de uma forma especial, pelo reverendo Gustavo Lima, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, esteja restaurando a saúde dele, lá naquele hospital, e de tantos outras pessoas que estão agora, ó Pai, hospitalizadas, estão tão necessitadas, ó Deus, da Tua ajuda.
Peço também, ó Deus, por aqueles que estão em tratamento, nossa irmã Jeane, continua com ela, ó Deus, abençoando o tratamento dela. Também, ó Deus, pela dona Maria José, que o Senhor conduza, ó Pai, nos exames que ela tem feito, para que ela passe por um tratamento que venha a ser, ó Deus, um tratamento eficaz. Sabemos que o Senhor tem poder para curar, independente disso. Também quero pedir, ó Deus, pelo nosso irmão Tiago, filho do Douglas, que o Senhor continue abençoando a saúde dele. Pedimos, ó Deus, pela recuperação também completa da nossa irmã Dona Leonor. Pedimos, ó Deus, por todos aqueles que estão enfermos, necessitados ou em recuperação. Queremos também, ó Deus, pedir por aquelas famílias, que são tantas, que choram, ó Deus, pela morte dos seus entes queridos, como está acontecendo com a família da nossa irmã Darcy. Abençoa, conforta, ó Deus, aos familiares, aos amigos, aos irmãos, à tua igreja, que sofre, ó Deus, pelo falecimento da nossa querida irmã. Que o Senhor conforte a nós e tantas outras famílias também enlutadas que choram a morte dos seus entes queridos. Pai Celestial, o Senhor conhece a necessidade do teu povo. Aqueles que agora estão em oração, que o Senhor visite a cada um, ó Deus, com a tua graça, com o teu conforto, com ânimo, e que o estudo da tua palavra, ó Deus, que será realizado agora, venha trazer conforto, alegria, contentamento ao nosso coração. Senhor, nós pedimos todas estas bênçãos, agradecidos no precioso e santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, então nós estamos falando sobre o tema Uma Vida com Alegria. E hoje, dentro desse tema, nós vamos falar sobre o verdadeiro contentamento. O verdadeiro contentamento. Na semana passada, nós começamos a responder algumas perguntas. Você é feliz? Você é contente? Uma outra pergunta, você conhece alguém contente? E nós já consideramos, irmãos, que alguém feliz, alguém contente, não é meramente alguém que vive, sorrindo, que vive cantando, cantarolando, assoviando. Não, isso por vezes é apenas um estereótipo. O que define alguém verdadeiramente feliz, alguém alegre, alguém contente? Nós vamos responder essa pergunta hoje. O que define alguém descontente? E a pergunta mais importante, como sair, deixar um estilo de vida descontente para um estilo de vida de alegria, de verdadeiro contentamento? Queridos, falar sobre contentamento, neste estudo sobre uma vida com alegria, é de fundamental importância. Perceba, alguém descontente nunca terá verdadeira alegria. Uma pessoa descontente nunca será feliz, ou ela não é feliz, o descontente não é feliz. Ele pode vir a ser feliz, alegre, se ele sair do descontentamento para uma vida de contentamento. O contentamento cristão, o contentamento bíblico, ele é necessário, ele é possível e necessário. É sobre isso que nós falaremos hoje. Nós olhamos no nosso primeiro estudo, na quinta-feira retrasada, nós olhamos para Filipenses 4:4, lendo as palavras do apóstolo Paulo que disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E na sequência do capítulo 4, agora nós chegamos nos versos 11 e 12, onde o apóstolo Paulo diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado tanto sei estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Percebam, queridos, o que diz o apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Numa outra versão bíblica, na Nova Versão Internacional, a NVI, traduziu este versículo da seguinte forma: não estou dizendo isso, e Paulo estava agradecendo pela oferta daqueles irmãos, pelo sustento no seu ministério. Ele diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando
necessidade. Preste atenção, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, esse é o grande desafio. Aprendermos o segredo de viver contentes em toda e qualquer situação. Verdade é que quando tudo parece que vai bem, nós manifestamos alegria, satisfação, felicidade. Mas basta alguma coisa acontecer fora do nosso planejamento, do jeito que nós gostaríamos que fosse, passamos a ficar descontentes, passamos a murmurar, a reclamar, às vezes até praguejar, não é verdade? Mas Paulo fala sobre o segredo de viver contente, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Você quer aprender esse segredo? Você já conhece esse segredo? Quer aprender? Então preste bastante atenção. A palavra do Senhor nos ensina. Queridos, o versículo de número 11, o versículo 11, faz parte de um contexto maior. Vejam, essa passagem faz parte de uma argumentação do apóstolo Paulo numa ocasião específica em que ele trabalha com os filipenses certos temas. Eu dei esse estudo em 2018, esse estudo de hoje, né, sobre contentamento, que eu incluí nessa série, Uma Vida com Alegria. Eu dei esse estudo em 2018, né, poucas pessoas acompanharam, nós não transmitíamos pela internet em 2018, e esse estudo, aliás, me ajudou muito uma palestra que eu assisti de uma conferência da Editora Fiel de 2017, e o palestrante, o pastor Alexandre Sacha Mendes, o Sacha, ele disponibilizou para mim os slides. Aliás, então, esses slides que eu estou usando foram disponibilizados pelo Sacha, gentilmente disponibilizou, e eu percebi, queridos, o quão importante foi para a minha vida aquele estudo sobre contentamento. Eu quis compartilhar com os irmãos na época, né, em 2018, e ele se encaixa muito bem nessa série sobre uma vida com alegria. Eu creio que vai fazer muito bem para a sua vida também. Então, perceba que o apóstolo Paulo está falando, escrevendo aos filipenses, e o apóstolo Paulo está agradecendo pela maneira como aqueles irmãos estavam agindo com liberalidade, auxiliando no sustento do apóstolo Paulo. Mas Paulo, queridos, ele diz que ele não estava agradecendo simplesmente porque aquela igreja o estava auxiliando. Ele não era contente só porque ele tinha o sustento daqueles irmãos, ou parte do sustento daqueles irmãos, mas porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, Paulo está tratando de um assunto específico com aqueles nossos irmãos, e é palavra de Deus para nós hoje. E não pense que a Bíblia é como aquelas antigas listas telefônicas. Hoje não tem mais isso, né, seu Carlos? Antigamente a gente recebia aquela lista telefônica grande, né? A Bíblia não é como uma lista telefônica que você tem lá vários nomes aleatórios e endereços. Não. A Bíblia não é um conjunto de versículos que estão lá de forma aleatória, jogados, não. A Bíblia, queridos, é um livro que tem uma sequência e é a revelação de Deus, é Deus se revelando progressivamente, a revelação, queridos, da salvação, da redenção. Queridos irmãos, a Bíblia não é um livro com temas desconexos, versículos aleatórios, não, é a revelação de Deus progressiva, a revelação da redenção, da salvação, da santificação. Então perceba que Paulo está falando de um tema que tem a ver com outros temas da Escritura e tem a ver com a nossa redenção. Aliás, o contentamento tem a ver com a nossa redenção. E percebam que aqui o versículo 11, ele antecipa ou até mesmo previne uma objeção. Queridos, dentro da argumentação de Paulo, o próprio apóstolo antecipa uma objeção àquilo que ele está ensinando. Porque, vejam, se nós observarmos no versículo de número 6, Paulo vai dizer que não devemos andar ansiosos de coisa alguma. A mesma coisa que Jesus ensinou lá em Mateus 6,25. Logo nós vamos chegar, né, em Mateus 6,25 na nossa série do Sermão do Monte que temos tido nos domingos à noite. Então, o apóstolo Paulo está repetindo as palavras que Jesus disse no Sermão do Monte. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E vejam, Paulo está dizendo que não devemos andar ansiosos de coisa alguma. E
Antes que alguém diga assim, mas Paulo, você diz para não andar ansioso de coisa alguma, e você não vive de forma ansiosa? Paulo já está prevenindo isso, já está se antecipando a esse tipo de questionamento. Por isso ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe o que Paulo está dizendo? Que ele aprendeu a não viver ansioso. Irmãos, uma vida de contentamento é uma vida livre de ansiedade. Sabiam disso? Nós temos vivido dias, isso não é recente. A ansiedade foi considerada o mal do século passado, o mal do século XX, e continua sendo um grande mal, mesmo no século XXI. Medicações, a indústria farmacêutica tem vendido muito medicamentos, né, contra ansiedade, ansiolíticos. Eu não sou conhecedor, especialista, mas o que eu sei que foi vendido de medicamentos, o antigo, eu não sei se ainda existe esse medicamento ou se ele foi mudado, Prozac, Lexotan e tantos outros. Como a indústria farmacêutica tem vendido medicação para ansiedade ou ansiolíticos, e vejam, tem sido um grande mal no nosso tempo. Eu não vou entrar aqui nas questões em relação à medicação ou mesmo de saúde, porque eu não sou médico, mas pesquisas realizadas apontam para o fato de que grande parte de problemas relacionados à ansiedade não tem a ver diretamente com um problema orgânico, fisiológico da pessoa. Alguns têm. Às vezes a pessoa está manifestando uma ansiedade e alguma disfunção, por exemplo, relacionado à glândula tireoide ou algum outro problema de saúde. Mas grande parte do que as pessoas experimentam de sofrimento em relação à ansiedade tem a ver com questões externas e não internas. Tem a ver com questões mais psicológicas e não questões de saúde propriamente dito. Mas são questões, queridos, que acabam atingindo a saúde. E a pessoa, são as chamadas doenças psicossomáticas, e a pessoa, então, ansiosa, ela acaba sentindo no corpo esse problema da ansiedade. E aqui nós temos o apóstolo Paulo, repetindo as palavras de Jesus, não andem ansiosos. Esses dias eu assisti a uma entrevista, num desses podcasts, né? Tem um que chama, eu acho que é Jesus Cop, e alguém sendo entrevistado ali dizendo, ansiedade é um presente de Deus, ansiedade é um presente que Deus nos deu, e ele foi argumentando, e eu ficava imaginando como uma pessoa pode dizer que algo que a Bíblia condena é um presente de Deus. Deus nos dá um presente e diz, não faz assim. Então, são coisas... Então, tome cuidado, mesmo programas cristãos, mesmo blogs ou podcasts cristãos, às vezes nós ouvimos bobagens, então tome cuidado. A ansiedade não é um presente de Deus para a nossa vida, a ansiedade é pecado, é falta de confiança no Senhor, é falta de contentamento. Vejam, uma vida de contentamento é uma vida livre de ansiedade. Isso significa que uma vida de descontentamento é uma vida que não é livre de ansiedade. Uma vida de descontentamento não é livre de ansiedade. Então vejam que Paulo, no versículo 11, diz que ele aprendeu a viver contente. A ideia é, quando Paulo diz, não andeis ansiosos, e Jesus diz isso lá em Mateus 6,25, a palavra ansiedade, ela tem como ideia um estrangulamento e também a ideia de mente dividida. Então, um ansioso é uma pessoa que tem a sua mente dividida. E ele acaba tendo a mente dividida e começa a perder o foco. Um ansioso é alguém que perde o foco. E a ideia é de não termos a mente dividida e entregar os cuidados ao Senhor. Você tem conseguido entregar os seus cuidados ao Senhor? O salmista Davi, me vem à mente agora as palavras dele no Salmo 37, quando ele diz assim, confia no Senhor, verso 3, né? Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. No verso seguinte, no versículo 4, Davi diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se alegre no Senhor, tenha prazer em Deus. Depois Davi diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, você se lembra? E o mais Ele fará. Então, o ansioso é alguém que não entrega o caminho ao Senhor, é alguém que quer resolver do jeito dele. E nunca vai experimentar o que Davi diz no verso de número 7, lá do Salmo 37. Descansa no Senhor
espera nele. Queridos, então, a ansiedade é ficar com a mente dividida, é não entregar o caminho ao Senhor. Vejam que, em nosso pecado, nós tomamos o trabalho de Deus de suas mãos. Nós queremos resolver. Lembram-se daquele antigo cântico que diz: é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O problema, irmãos, é que nós, ao invés de descansarmos no Senhor, como Davi diz no Salmo 37, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui em Filipenses 4, nós tomamos o trabalho das mãos do Senhor e queremos resolver. Vocês já viram como um salva-vidas tem que agir quando vai salvar alguém que está em afogamento? A pessoa está lá no mar, se afogando, desesperada, se debatendo, aí vai lá o salva-vidas, nada até ela para resgatá-la. Mas ele não consegue, por vezes, resgatar, porque a pessoa está desesperada, chutando, batendo. Por vezes o salva-vidas tem que dar um nocaute na pessoa, para ele conseguir salvar. Queridos, enquanto nós estivermos nos debatendo, tentando resolver do nosso jeito, como é que Deus vai trabalhar na nossa vida? Então, é claro, Deus é soberano, é todo-poderoso, e por vezes Ele nos dá um sossega-leão para poder agir na nossa vida, né? Mas o fato é que nós não devemos tomar o trabalho de Deus das mãos dele. Você tem feito isso? Você tem tentado resolver do seu jeito, com as suas forças? Ou você tem entregue ao Senhor toda a sua ansiedade? Pedro diz isso: lance diante do Senhor, lançando-nos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Queridos, percebam que, conforme diz o slide aqui, ansiedade é falta de confiança, é a mente distraída, é perder o foco, e ambos desonram a Deus. Tanto a ansiedade quanto a falta de confiança, a ansiedade demonstra inclusive falta de confiança, desonra ao Senhor. E a falta de alegria, a falta de contentamento também são pecados, desonram ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Quando nós estamos ansiosos, descontentes, em outras palavras, nós estamos demonstrando que nós não confiamos no Senhor, nós não estamos confiando que Deus é o Deus da providência. Viver ansioso e descontente é, na verdade, desconsiderar a providência de Deus, como se Ele sentasse nos céus e não se importasse conosco. É isso que nós estamos dizendo. Uma vida contente é uma vida que repousa na providência de Deus. Mas uma vida descontente é uma vida que desconfia de Deus. Ou Deus não é tão poderoso, ou Deus não é tão bondoso ou amoroso. Porque, perceba uma coisa, se Deus é todo poderoso, como a Bíblia ensina que Ele é, e se mais, além de ser todo poderoso, Ele também nos ama, Ele cuida do seu povo, por que é que eu vou andar ansioso? Deus não dirige todas as coisas? Bom, se é que você crê nisso. A Bíblia ensina isso. Nós temos estudado sobre a soberania de Deus. Ontem nós estávamos na aula de catecúmenos online e eu falava sobre a doutrina, começamos a falar sobre os atributos de Deus, e para falar sobre os atributos de Deus nós começamos a falar sobre imanência e transcendência. São termos, parecem coisas esquisitas, imanência e transcendência. Bom, são coisas que nos ajudam a entender. Imanência significa que Deus está conosco. Ele habita conosco, Ele nos socorre, Ele se relaciona com a sua criação. E transcendência significa que Ele é um ser totalmente outro, Ele não é um igual a nós. Ele é soberano, glorioso, todo-poderoso, santo, perfeitamente santo. Ele habita nos céus no sentido de que a majestade dEle, mas percebam, um Deus transcendente, aquele que não se mistura no sentido de não podemos confundi-lo com a criação. Ele é um ser totalmente outro. Um Deus todo-poderoso, inigualável, incomparável. Ele habita conosco, Ele se faz presente. A ponto do salmista dizer lá no Salmo 46 que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. A ponto de Naum, lá no capítulo 1, verso 7 do seu livro, dizer que Deus é bom, Ele é refúgio, Ele fortalece aqueles que se refugiam nele, Ele conhece os que nele se refugiam, o Senhor é bom,
é fortaleza para as nossas vidas e Ele conhece os que buscam refúgio nele. Então, queridos, se Deus é todo-poderoso, Ele é transcendente e Ele é imanente, Ele está conosco, Ele nos socorre, Ele nos fortalece. A pergunta é: por que andar ansioso? Bem, se você anda ansioso, querendo resolver do seu jeito, desesperado, não consegue descansar em Deus, ou você não crê que Deus é todo-poderoso, ou você não crê que Ele se importa com você e que Ele te ama. Não, pastor, eu creio que Deus é todo-poderoso, eu creio que Ele me ama. Bom, então por que você continua ansioso? Não, mas não é assim, não. Se nós estamos ansiosos é porque ou nós não cremos que Deus é todo-poderoso, que está no controle de tudo, ou não cremos que Ele se importa conosco, ou não cremos em nada disso. Porque se nós, de fato, tivéssemos a confiança que Deus está no controle de cada detalhe desse universo, e que Ele nos ama, e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, conforme Romanos 8:28, nós não andaríamos ansiosos. Esta é que é a verdade, você gostando ou não. Então, queridos, ansiedade desperdiça e rouba as nossas forças, a nossa vitalidade. Uma vida contente, queridos, é uma vida que repousa na providência de Deus, o Deus que tudo sabe, de um Deus que ama, um Deus que vê melhor, que vê adiante, por isso eu descanso contente no que a sua providência trouxer para a minha vida, em todos os aspectos. E às vezes Deus, na sua providência, traz coisas difíceis, traz sofrimento, mas Deus nunca perde o controle. Deixa eu dizer uma coisa para você: coronavírus não foi Deus que perdeu o controle. Aconteceu, Deus cochilou, ou Deus não tem nada a ver com isso, conforme alguns pregam por aí. Não, o Deus da Bíblia tem tudo a ver com isso, porque nada acontece fora do controle soberano do Senhor. Por que Ele está permitindo isso? Aí é uma outra pergunta. O que eu sei é que Deus dirige todas as coisas para a glória dEle e para o bem do seu povo. Ainda que algumas situações nós não entendamos, mas Deus continua no controle. Enquanto você não acreditar nisso, você não vai descansar na providência do Senhor. E aí você vai viver ansioso mesmo. Vai depender das estatísticas da saúde, vai depender das estatísticas do governo, das estatísticas em relação à economia, vai depender de tantas outras coisas. Agora, se você confia no Senhor e depende do Senhor, você pode se alegrar e descansar no Senhor. Queridos, diante de tudo isso, percebam, o apóstolo Paulo se antecipa à acusação. Sim, Paulo, você prega tudo isso para nós, mas e você? Você está dizendo, não andem ansiosos, mas e você? Será que você não vive ansioso, não? Aí Paulo se antecipando, o texto possui então duas partes importantes para o nosso estudo, porque Paulo diz assim: não, eu não ando ansioso, porque eu aprendi a viver contente. E uma outra parte importante do versículo, ele diz: em todas as situações, em todas as circunstâncias. Queridos irmãos, percebam que cada uma delas tem implicações para o nosso estudo sobre contentamento e são a base para uma vida de gratidão. Aliás, nós vamos falar sobre gratidão e vamos ver que gratidão tem tudo a ver com contentamento, assim como a ingratidão tem tudo a ver com o descontentamento. E a gratidão tem tudo a ver com o contentamento e com a felicidade e com a alegria, assim como a ingratidão tem tudo a ver com o descontentamento e com a tristeza, com a infelicidade. Queridos, a ansiedade, então, como nós vimos, é desconsiderar a providência de Deus. Quantas vezes você talvez tenha se perguntado: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não se importa comigo? Ou será que Deus pode? Será que Deus está no controle de todas as coisas? Eu citei recentemente aquele texto de final de Marcos 4, quando os discípulos estão no barco com Jesus e vem a tempestade, e quando eles acordam a Jesus, a pergunta que eles fazem é: mestre, não te importa que pereçamos? É isso mesmo que você acredita? Que Deus não se importa com a sua dor, com o seu sofrimento? Deus se importa sim. Então, sabendo que Deus se importa conosco e que Ele tem controle sobre tudo, lembre-se, Jesus deu ordem para o mar, para o vento, para a tempestade, crendo que Deus tem todo o controle sobre toda a criação, e que Deus se importa conosco, vamos descansar no Senhor. Queridos, contentamento, em primeiro lugar, precisamos destacar,
conforme Paulo diz, é um aprendizado. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vejam, não é suficiente ouvirmos nossa responsabilidade de estarmos contentes. Nós precisamos aprender o contentamento. É muito fácil, e por vezes eu já fiz isso, confesso a vocês, peço perdão por isso. Por vezes, como pastor, eu já preguei dizendo assim: irmãos, a Bíblia diz isso, façam isso. É muito fácil para pastor fazer isso. É muito fácil. A gente tem um texto da palavra, a gente prega a palavra e diz: está vendo? A Bíblia está dizendo, não andem ansiosos. A Bíblia está dizendo, sejam contentes. E aí eu prego isso e digo: então, meus irmãos, que Deus nos ajude, Deus abençoe, boa noite. Ok. E aí a pessoa que está sentada fica assim: então eu não posso andar ansioso. O pastor acabou de pregar, eu tenho que viver contente, mas como? Percebam que uma pregação assim é uma pregação incompleta. Você diz o que a pessoa precisa fazer, mas você não diz como a pessoa precisa fazer. Queridos, num ensino, e a palavra de Deus ela é suficiente, e ela precisa ser pregada de forma eficiente, de forma fiel. No ensino da palavra, não basta dizer não faça isso ou faça aquilo, é preciso dizer como. E Paulo, meus irmãos, nos ensina, e a palavra de Deus nos ensina como. Como eu disse aqui, não basta ouvirmos nossa responsabilidade de estarmos contentes. Ok, eu sei que eu preciso viver contente, eu sei que eu preciso ser alegre, eu sei que eu preciso me alegrar no Senhor, mas como aprender a alegria? Como aprender o contentamento? Quando nós olhamos, por exemplo, para Tiago 1, 22 a 25, nós não vamos ler aqui, mas Tiago 1, 22, por exemplo, Tiago diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por vezes nós ouvimos a palavra, mas não colocamos em prática. Não adianta. Assim como não adianta o pregador, quem ensina a palavra, dizer só faça isso e não ensinar como devemos fazer, não adianta você ouvir a palavra e não praticar. É preciso colocar em prática. Lá em Lucas lá em Lucas 8, de 5 a 8, nosso Senhor Jesus conta a parábola, a conhecida parábola do semeador. Jesus conta que um semeador saiu a semear, e semeando as suas sementes, teve semente que caiu na beira do caminho, e aí não deu frutos. A semente na beira do caminho acaba sendo pisada. A semente que cai também entre os espinhos é sufocada. A semente que não cai em boa terra acaba secando. Mas Jesus diz: mas há semente que cai em boa terra, é semeada na boa terra. A semente que é semeada na boa terra, essa dá frutos. E Jesus explica esta parábola. O fato é, meus irmãos, que a palavra de Deus, que é a semente, ela precisa cair na boa terra, o nosso coração estar preparado, e aí ela dá fruto. A pergunta é: você tem ouvido a palavra? Você tem entendido a palavra? Você tem praticado a palavra? Ou a palavra tem caído num solo que não é um solo bom? A palavra tem sido sufocada, pisada? A palavra acaba sendo levada pelo vento? Ou a palavra tem dado frutos no seu coração? Esta é a pergunta. Irmãos, trata-se então de um exercício por toda a vida de alguém? Trata-se de um exercício por toda a vida de alguém. Vejam, existem dois fatores que nos impedem de aprender. Quais são os dois fatores? Quando nós desprezamos a palavra, desprezamos o que nós ouvimos. Olha só, quando desprezamos a pérola do Evangelho, não iremos aprender seu valor nem sua virtude. Quantas vezes nós desprezamos a pérola do Evangelho? Eu tenho visto, queridos, com tristeza, que muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, têm dado mais ouvidos ao que as pessoas de fora, as pessoas que não são tementes a Deus dizem, do que a palavra de Deus diz. Tem gente buscando conselho para a sua vida conjugal, fora. Em profissionais, por exemplo, da área da psicologia, que não temem a Deus, que não conhecem a palavra.
Eu estou fazendo terapia. Mas e o que o terapeuta está dizendo? Ele diz princípios da palavra? Não, ele diz os princípios da psicologia. Tem gente buscando conselho em relação à criação de filhos com pessoas que não temem a Deus e desconsideram o Evangelho. Tem gente buscando orientação fora da palavra para a forma como ele deve agir nos relacionamentos interpessoais, como ele deve responder às questões ou mesmo os desejos do coração. E é por isso que tem muita gente ouvindo a seguinte frase: siga o seu coração. Esses dias eu vi uma frase assim, né? Se te faz feliz, está certo. Aí embaixo estava escrito assim: assinado Satanás. Porque só o diabo pode dizer uma coisa dessa. Se te faz feliz, não tem problema. E o diabo diz isso mesmo. Essa foi a ideia para Eva. Se te faz feliz, esse fruto, se vai te fazer ser igual a Deus, coma. Você não vai morrer coisa nenhuma. E Eva comeu. E Adão também. Olha no que deu. Queridos, conselhos fora da palavra vão dizer coisas que nós queremos ouvir. Te faz feliz? Então, se esse seu casamento não está sendo bom, separa. Se essa pessoa é uma pessoa tóxica para você, então não fique perto. Se você tem desejo de fazer tal coisa, vai te fazer feliz, faça. Mas não é isso que a Bíblia diz. Quantas pessoas têm, então, ignorado, desprezado a palavra de Deus, o Evangelho, e nós não iremos aprender seu valor nem sua virtude. Então nós não aprendemos quando nós desprezamos o que ouvimos. Se é que você tem ouvido a palavra, porque tem gente que nem quer ouvir a palavra, e tem gente que ouve e despreza. Mas há uma segunda coisa que nos leva a não aprender, quando nós esquecemos o que ouvimos. E o Alexandre Sacha ele coloca, né, no slide sobre memória, né? Aristóteles disse que a memória é o escriba da alma, e Bernardo disse que a memória é o estômago da alma, transformando comida celestial em sangue e espírito. Agora, olha que curioso ao falar sobre memória. Quantas vezes, queridos, nós nos lembramos, nós guardamos, nós memorizamos coisas inúteis, memorizamos piadas que são inúteis, memorizamos brincadeiras inúteis, memorizamos informações, muitas delas até inúteis, e nos esquecemos das coisas importantes, principalmente nossos erros, amigos e nossas instruções. O que é que você tem memorizado? Usando uma palavra bíblica, uma palavra do salmista, o que você tem guardado no coração? É interessante, lá no Salmo 119, 11, que o salmista diz: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Ele guarda o que é de mais precioso, é a palavra do Senhor, no lugar mais importante, no coração, para fazer algo bastante importante, ou para deixar de fazer algo que desagrada a Deus, não pecar contra o Senhor. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O que é que você tem guardado no coração? Imagens? Coisas inúteis? Ou você tem guardado no coração a palavra do Senhor? Lá em Lucas 9,44, Jesus diz: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Ou seja, fixar nos vossos ouvidos, guarde bem na sua mente, guarde no seu coração aquilo que é importante. Queridos, na luta contra o descontentamento, para que tenhamos uma vida de contentamento, uma vida de verdadeira felicidade, nós precisamos aprender o contentamento. E se você desprezar a palavra de Deus, e se você não memorizar a palavra do Senhor, você não vai aprender o contentamento. Porque o contentamento cristão está profundamente ligado à palavra do Senhor. Queridos, vejam só, alguns de nós estão na jornada cristã já por décadas. E o que nós aprendemos? Gente que você vai conversar e fala assim: eu cresci na igreja, eu tenho 40 anos de igreja, eu tenho 50 anos de vida cristã. E a pergunta é: o que você aprendeu? Quantos estudos bíblicos, quantas escolas dominical você frequentou? Quantos cultos você participou? Quantas vezes você leu a palavra? E a pergunta é: o que você aprendeu? Então busque em sua consciência, dos milhares de sermões que você já ouviu, quantos que você já aprendeu?
Você já ouviu muito sobre Cristo, mas a pergunta é: o que você já aprendeu de Cristo? Ouvir sobre Cristo é uma coisa, aprender de Cristo é outra. Olha só o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versos 10 a 18. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, aí Paulo cita Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. No verso 18, Paulo diz assim: por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas no verso 16, ele diz aqui: nem todos obedeceram ao Evangelho. Quem acreditou na nossa pregação? Então, queridos, conquanto a palavra seja pregada, quantos de fato creem na palavra? Mais uma vez, quanto daquilo que você já ouviu, você guardou e você coloca em prática? Vejam que é possível saber muitas coisas sobre Cristo e não aprender de Cristo. Um outro texto aqui, Marcos 1,34, diz que Jesus curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. E olha só o que Jesus fez mais: ele expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Os demônios sabiam quem era Jesus. A Bíblia diz que os demônios também sabem quem é Jesus. Eles creem em Jesus, sabendo que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus, e eles tremem. O que eu quero dizer é que não basta você saber quem é Jesus. Não basta você saber que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Você tem aprendido de Cristo? Você tem sido conformado à semelhança de Cristo, à imagem de Cristo, ao caráter de Cristo? O seu coração é parecido com o coração de Cristo? Nas suas atitudes você reflete a Cristo? No seu agir, no seu falar, no seu pensar, você reflete a Cristo? Então, queridos, é possível pregar Cristo e não aprender de Cristo. Judas e os pseudo-apóstolos, eles pregaram a respeito de Cristo, eles curaram, eles expeliram demônios. E olha só o que Paulo diz lá em Filipenses: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Quanta gente que já pregou ou que prega a respeito de Cristo e não tem relacionamento com Cristo. É possível também, vejam o que diz aqui esse slide, professar a Cristo. Olha como isso é sério. Professar a Cristo como seu Senhor e Salvador, se tornar membro da igreja e não aprender de Cristo. Queridos, esse é um dos textos bíblicos que mais me fazem pensar e tremer a respeito disso. Olha só o que Jesus diz. Nós vamos falar sobre isso também na série do Sermão do Monte, está dentro do Sermão do Monte, Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, é Jesus falando, muitos naquele dia, no dia do juízo, vão dizer assim para Jesus: Senhor, Senhor. Sabe o que significa isso? Senhor, Senhor. Gente que vai dizer, que vai mostrar que era gente que fez profissão de fé. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? É gente que vai dizer assim: Senhor, no nome do Senhor, professando que nós criamos no Senhor, nós fizemos coisas extraordinárias, nós pregamos, nós ensinamos, nós curamos, nós até expelimos demônios. Agora olha o que Jesus diz: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Significa que é possível alguém professar a Jesus como seu Senhor e Salvador, se tornar membro de igreja, professor de escola dominical, pastor, pregador da palavra, e nunca aprender de Cristo, e nunca ter pertencido a Cristo, nunca se tornar semelhante a Cristo. Não é alguém que é convertido, é alguém que é convencido. Não é alguém que nasceu de novo. Reflita, avalie o seu coração.
Já imaginou naquele dia você dizer, eu fui membro da igreja presbiteriana de Jundiaí? Não, eu era membro, eu até ajudava na igreja, eu era diácono, presbítero, professor de escola dominical, pastor. Ou vocês não pensam que eu não avalio o meu coração? Queridos, é possível professar a Cristo e não aprender de Cristo. Mas aí vem a pergunta, olha só, o que é então aprender de Cristo? Aprender de Cristo não é simplesmente você dizer que crê em Cristo, não é você ser membro da igreja, não é você fazer coisas em nome de Cristo, não é você conhecer a palavra, a ponto até de ensinar. O que é então aprender de Cristo? Preste atenção. Aprender de Cristo, para que você aprenda o verdadeiro contentamento, aprender de Cristo é ser transformado à imagem de Cristo, quando as características divinas de sua santidade estão gravadas em nossos corações. Queridos, isto significa aprender de Cristo. Isto é verdadeiramente aprender de Cristo. É quando você vai se tornando semelhante a Cristo, quando o seu linguajar, o seu pensar, o seu agir vai se tornando semelhante ao de Cristo, quando você vive fortalecido por Cristo, amparado por Cristo, guiado por Cristo, quando você vive debaixo da graça do Senhor, sendo imitador de Cristo. Olha só o que Paulo escreve lá em 2 Coríntios 3,18. Ele diz, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, olha o que diz Paulo, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo aqui não está falando de salvação, ou de justificação, ou de conversão. Nós somos convertidos e imediatamente justificados, considerados, então declarados justos. Paulo está falando de santificação. Aquele que é salvo, aquele que já foi convertido, justificado pela fé, agora ele vai sendo transformado à imagem de Cristo. Este é o chamado processo de santificação. Então, aprender de Cristo, para que aprendamos o verdadeiro contentamento, tem a ver com sermos santificados, tornados semelhantes a Cristo. Aprender de Cristo é crer nele como Senhor e Salvador pessoal. Bem, significa que não basta eu fazer parte da igreja e dizer assim, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Deus dos meus pais. Os meus pais creem em Cristo, são batizados, fizeram profissão de fé, me trazem à igreja. Talvez você seja um adolescente que esteja frequentando a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, não basta seus pais crerem em Cristo, você precisa crer. Não basta seus pais terem um relacionamento com o Senhor, você precisa ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Não basta sua esposa ter um relacionamento pessoal com Cristo, você também precisa ter. Ou não basta os seus filhos. Às vezes os filhos vêm primeiro, né, seu Calói? No caso do nosso irmão, seu Luiz Leroz e da dona Nilza, foi assim, né? Os filhos foram para a igreja primeiro, né? E graças a Deus, os pais também foram convertidos. Então não basta os filhos crerem em Cristo, os pais também precisam crer. Queridos, aprender de Cristo significa termos um relacionamento pessoal com Ele, tendo ao Senhor como nosso Salvador e o nosso Senhor. Olha só, João 20 diz o seguinte, e logo disse a Tomé, Tomé não havia acreditado que Jesus havia ressuscitado. E aí quando Jesus aparece, uma outra vez que Tomé está, Jesus diz assim, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Tomé precisou ver para crer e tocar. Chega também a mão e põe no meu lado. Jesus falou, olha, onde a lança traspassou, põe aqui a mão. Aí qual foi a resposta de Tomé? Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Que declaração maravilhosa. Ele precisou ver para crer, não é verdade? Jesus diz, mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você crê em Jesus? Você pode dizer, Jesus é o meu Senhor, o meu Deus. Ou você é como Tomé antes, eu só acredito se eu ver. Mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Queridos irmãos, aprender de Cristo é viver Cristo. Nossas vidas são um paralelo da vida de Cristo, quando crescemos na
a mentalidade de Filipenses 1:27. Olha o que diz Paulo lá em Filipenses 1:27. Ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vocês, a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aprender de Cristo é viver nessa mentalidade, é viver de modo digno do Evangelho, é estar firmes num só Espírito, numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica, pela palavra de Deus, pelo Evangelho do Senhor. Isto, queridos, significa aprender de Cristo. Então eu faço uma pergunta para você: você tem aprendido de Cristo? Você tem sido conformado à imagem de Cristo? Você, além de conhecer sobre Cristo, você tem aprendido do próprio Cristo através da sua palavra? Então, queridos, contentamento é um aprendizado. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora, é preciso dizer que esse aprendizado não é um aprendizado fácil. A gente tem se acostumado com coisas fáceis. Aliás, é bom isso, né? Coisas fáceis. E nós temos vivido uma geração, é a geração do fast food. Está tudo tão fácil. Você liga, ou se você tem lá um aplicativo, né? Você coloca lá e daqui a pouco alguém entrega. É tudo tão fácil, tudo tão rápido. Bom, o aprendizado do contentamento não é fácil, não é rápido, é algo árduo. E, na verdade, coisas boas são difíceis de serem adquiridas. O que você conhece que é muito bom e é fácil de adquirir? Bom, eu não conheço nada. Nada que é muito fácil é de fato duradouro, é de fato bom. Quando nós, vou pegar isso mesmo, é mais fácil, não tem a mesma qualidade, a mesma duração. Queridos, coisas preciosas são difíceis de serem adquiridas, não é verdade? Você não precisa ensinar, por exemplo, ninguém a pecar, isso é muito fácil, isso é natural, isso vem naturalmente. Assim como as recompensas do pecado também não precisam ser aprendidas. As recompensas do pecado, elas acabam vindo de forma natural. Agora, o contentamento cristão, ou a arte do contentamento divino, não é dominada sem diligência. Sim, vai custar. Vai custar diligência. Você vai precisar aprender. Ou vocês acham que para Paulo foi fácil? Paulo não diz assim: olha, foi uma coisa bem tranquila, viu? Eu fui dormir no outro dia, eu acordei sabendo o segredo do contentamento. Não. O apóstolo Paulo, queridos, passou por muitas situações difíceis. Muitas situações difíceis para aprender a arte do contentamento cristão. Eu olho, por exemplo, para a vida de Jó, descrita no livro que tem o seu nome, o livro de Jó. Quanta coisa Jó passou. Quando nós chegamos no capítulo 42, quando nós lemos Jó dizendo assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, nós não podemos desconsiderar os capítulos anteriores. Jó, para conhecer o Senhor de ver, foi preciso ele passar situações muito difíceis para aprender que Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. A ponto de Jó dizer assim: eu falei coisas demais, demasiadamente grandes, coisas que eu não entendia. Então, queridos, o contentamento é um aprendizado, e é um aprendizado árduo. E, queridos, em segundo lugar, estamos caminhando aqui para o final da nossa aula de hoje. Em segundo lugar, o contentamento é exercido em todas as circunstâncias. Ou seja, o contentamento, queridos, é um exercício difícil na inocência. É um exercício difícil na inocência. Quando nós lemos lá em Judas, versículo 6, e Gênesis 3:5, fala que antes do estado de pecado, o contentamento já era difícil. Quanto mais revestidos de corrupção. Se foi difícil o contentamento antes da queda, quanto mais difícil é agora, após a queda, com a entrada do pecado. É por isso, queridos, que o contentamento é um exercício, e isso mostra que o contentamento é um exercício universal para todos, independente de status social. Vocês acham que o rico é contente? Não, se eu fosse muito rico, milionário, eu teria uma vida tranquila de contentamento.
Você conhece a história de gente que tem poder, que tem dinheiro, e depende da bebida, e depende de drogas, e depende de tanta coisa, e nunca é suficiente. Sabe por quê? Porque o contentamento não está ligado à fartura material. O contentamento também, queridos, não está ligado a status de relacionamento. Aí o solteiro fica pensando assim, né? Ah, se eu fosse casado. Teve agora o dia dos namorados, né? Ah, quanta gente passou o sábado dizendo assim, puxa, eu queria tanto, né, ter namorado, namorada, né? Se eu tivesse, eu seria feliz. Aí o pessoal que namora pensa assim, puxa, eu queria estar livre esse dia para poder... Ah, se eu tivesse casado. Ah, como é bom casar nesse frio, cobertorzinho de orelha, né, Marco? Que bênção. O solteiro acha assim, eu só vou ser feliz se eu casar. Aí o casado pensa assim, olha para o solteiro e fala, puxa, se eu fosse solteiro, hein? Podia estar fazendo tanta coisa, ia até sobrar dinheiro. Eu não falei esses dias, meus irmãos, eu cheguei a ter um carro zero. Quando era solteiro, eu tive um carro zero. Aí o casado fala assim, se eu fosse solteiro, quanto dinheiro eu teria? Queridos, não é questão se você é casado ou é solteiro. Contentamento não tem a ver com o seu status de relacionamento, nem com o seu status social. Nós temos aprendido que o contentamento tem a ver com uma satisfação em Cristo. O contentamento é um exercício debaixo de todas as circunstâncias que a providência nos traz. Nós não vamos ler esses versículos aqui de 2 Coríntios, né? Tem 2 Coríntios 4, de 7 a 10, 6, de 4 a 10 e 11, de 23 a 27. Até daria para incluir 12, quando Paulo fala do espinho na carne. São textos que mostram, queridos, que o contentamento não está baseado nas circunstâncias, mas na providência que Deus traz. Paulo chega, por exemplo, no capítulo 12, a falar do espinho na carne, que ele pediu para o Senhor tirar. Ele pede 3 vezes, Senhor, tira o espinho. Qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo vai entender que aquele espinho, não sabemos o que era algo que causava sofrimento, era algo que servia, que de alguma forma era benéfico para Paulo, para que ele não se sentisse o bom, para que ele não se ensoberbecesse, e a graça de Deus era suficiente para sustentar Paulo, mesmo ele tendo aquele sofrimento, mesmo com aquele sofrimento. Então, queridos, o contentamento é um exercício debaixo de todas as circunstâncias que Deus em sua providência permite em nossa vida, mesmo circunstâncias difíceis, como os irmãos poderão ler nesses textos. Por causa do tempo não vou ler aqui. Para nós encerrarmos, aqui eu quero dar uma definição de contentamento. Essa definição foi retirada desse livro aqui, não sei se dá para mostrar, Magno, esse livro aqui do William Barclay, O Segredo do Contentamento. Esse livro é da editora Nutra. É um livro precioso, meus irmãos. O Segredo do Contentamento. Tá? Esse livro aqui é um livro muito bom, O Segredo do Contentamento. E o Barclay, ele na verdade tirou essa definição de um outro livro, desse livro aqui, Aprendendo a Estar Contente. Na verdade, o livro original do Jeremiah Burroughs, eu não sei nem dizer esse nome, para vocês terem uma ideia, esse autor aqui, Jeremiah Burroughs, ele viveu entre 1599 e 1646. E ele escreveu um livro chamado A Joia Rara do Contentamento Cristão, The Rare Jewel of Christian Contentment. Então, A Joia Rara do Contentamento Cristão. Foi um livro publicado em 1648. Esse livrinho aqui, Aprendendo a Estar Contente, é só um resumo, uma versão simplificada desse livro. E nesse livro, que o William Barclay usa, né, a definição do Jeremiah é a seguinte, sobre o contentamento cristão. Contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus, em toda e qualquer situação. Olha de novo, definição de contentamento cristão. É um estado doce, interior, não é externo não, é um estado interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia, tem prazer na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Ao pensar sobre essa definição,
temos as implicações dessa definição. Então, em primeiro lugar, o contentamento ele é interior. O contentamento precisa estar arraigado onde? No coração. O contentamento é gracioso, ou seja, o contentamento está arraigado na graça de Deus. A graça que é suficiente, como foi suficiente para Paulo naquele espinho na carne. O contentamento, conforme a definição do Jeremiah Burroughs, se deleita naquilo que Deus faz, tem prazer no agir do Senhor. O contentamento, na definição aqui, reconhece que cada situação que enfrentamos na vida não é fruto do acaso, mas vem das mãos de Deus, do Deus soberano, que dirige todas as coisas. Então nós precisamos, queridos, estar cientes de que Deus ordenou tudo para o nosso bem e para a sua glória. Esta é a definição de providência. Deus dirigindo todas as coisas para a glória dele e para o nosso bem. E por último, queridos, o contentamento, de acordo com essa definição, se submete às circunstâncias. Sabe por quê? Porque as circunstâncias vêm do Senhor. As circunstâncias vêm do Senhor. Aliás, eu disse o último, mas tem um número 6. O contentamento reconhece não a autossuficiência do homem, mas a autossuficiência do Senhor. Nós vamos parar por aqui e na semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos dar continuidade a esse tema sobre o contentamento cristão, mas eu quero já dizer para você que o contentamento é possível. Ele precisa ser aprendido, é verdade. Não é fácil, é árduo, é verdade, mas é possível, porque a graça de Deus é suficiente para nos levar a aprendermos a viver contentes, a vivermos contentes em toda e qualquer situação. O segredo da felicidade não é em termos tudo o que nós queremos, mas é em termos contentamento naquilo que Deus nos dá. Eu quero orar por você, pedindo a Deus a graça do Senhor sobre a sua vida, para que, independente das circunstâncias, na verdade, em todas as circunstâncias, você possa experimentar a alegria do Senhor e o contentamento do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por Filipenses 4. Nós agradecemos ao Senhor pelo testemunho do Teu servo, o apóstolo Paulo, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Senhor, a Tua palavra nos ensina que isso é possível. A Tua palavra nos ensina que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que dirige todas as coisas e que o Senhor se importa conosco. Senhor, ajuda-nos a aprendermos a viver contentes em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Sabemos que o nosso problema não está fora, não é o que acontece a nós, mas é a disposição do nosso coração. Por isso, ó Pai, age naquilo que nós não temos poder para agir no nosso coração. Dispõe o nosso coração para temer somente ao Senhor, como o Teu servo orou há tantos anos atrás, lá no Salmo 86. Dispõe o nosso coração, Senhor, para termos contentamento. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos a ter verdadeiro contentamento em toda e qualquer situação. Cria, Senhor, em nós um coração grato. Senhor, nós pedimos, faze-nos a semelhança do Teu amado Filho Jesus Cristo, que demonstrou o verdadeiro contentamento em todas as circunstâncias. Até no maior momento de aflição e angústia, Ele pôde dizer, se possível, passe de mim esse cálice, contudo seja feita não a minha, mas a Tua vontade. Senhor, ajuda-nos a sermos como Cristo, a termos disposição de sempre dizer, seja feita a Tua vontade, e nos alegrarmos em toda e qualquer situação. Somente com a graça do Senhor isso é possível. Por isso, mais uma vez pedimos, faze-nos semelhantes ao Teu amado Filho Jesus Cristo, para a Tua glória, e é no nome dele que oramos gratos. Amém. Queridos, nós agradecemos aos irmãos que até aqui participaram conosco. Nós também agradecemos aos nossos irmãos aqui, ao Magno, por mais uma vez nos auxiliar na transmissão, mais uma vez ao nosso querido irmão presbítero Seu Calói, que tem nos dado também um apoio muito grande nesta parte da reforma da igreja. Está ficando muito bonito, viu, meus irmãos? Está ficando muito bonito aqui a igreja. Queridos, eu quero também mencionar outros irmãos que escreveram aqui no chat, né? Nosso irmão seu Zé Roberto Veronese, com a sua família,
a nossa irmã Cristina Gomes, minha mãe também escreveu aqui, a Rosilene Politi, a Marta Luiza, a Débora Martins Melo, a Débora e o Michel, o Vlander, Dona Maria Alice, a Leia e o Rogério, também a família da Leia, a nossa irmã Keila e sua família, o Alain, as meninas, Dona Emília, né? Seu Daniel que fez aniversário, mais uma vez parabéns, seu Daniel, Deus abençoe. Foi antes de ontem, ontem foi aniversário da nossa irmã Geni, do Itamar, que Deus muito abençoe também nossa irmã Geni, a Eudi, a Patrícia Rodrigues, Patrícia Muniz, a Nivanda Muniz, a dona Jacira eu já havia citado, a Célia Bruno, a dona Creuza eu já havia citado. Que Deus abençoe, queridos, e os demais, né, que também acompanharam até aqui. E lembrando, né, Magno, já temos os vídeos, aqueles que já estão participando do curso para oficiais. Nosso irmão Magno tem disponibilizado mais vídeos que o reverendo Wilson gravou, né, nesse treinamento, nesse curso para aqueles que querem um dia, né, exercer o oficialato, seja de presbíteros, de diácono, e para aqueles que já são oficiais da nossa igreja. É muito importante, vocês que são presbíteros, vocês, irmãos diáconos, assistam aos vídeos, tá bom? Façam este curso. Também, né, Magno, a questão da... Você tinha falado também para lembrar? O que era que os irmãos tinham pedido para lembrar também? Era dos vídeos, né? O segundo módulo desse curso, isso, muito bem. Se mais alguém também tiver fotos da nossa igreja, pode enviar também, tá bom? E fiquem atentos às demais programações da igreja. Agora vai passar os avisos, fiquem atento aos avisos e continuem, queridos, orando pela nossa igreja, pela nossa nação, os pedidos que nós comentamos no início também, as famílias enlutadas, os nossos irmãos que estão hospitalizados também. Continuem orando, vamos continuar orando uns pelos outros, orando ao nosso Deus Todo-Poderoso e Todo-Amoroso. Que Deus muito abençoe a cada um, nos sustentando através da sua graça, para a glória dele, em nome de Jesus.